O tema hoje é sobre batalha espiritual. Falaremos um pouco a respeito de como funciona, como é que a gente alimenta, como a gente faz para vencer essa batalha que é constante e que não é vista por nós. Somente aqueles que têm olhos abertos conseguem perceber o mundo espiritual. Em Apocalipse 12 diz assim: Então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Aqui Lúcifer, ele tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus. E com isso houve essa guerra no céu, o qual ele foi lançado para este mundo, para o nosso mundo. Ele e um terço das estrelas dos céus, que hoje são conhecidos como anjos caídos, né? Não são mais os anjos celestiais de Deus, são os anjos caídos que trabalham para Lúcifer. Com essa queda, ele passou a investir contra a criação do Senhor, né? Então ele intenta todos os dias, a toda hora, a todo minuto, contra nós, seres humanos, com o intuito de roubar, matar e destruir. Assim está na Bíblia do Senhor. Paulo, então vamos entender onde que está isso tudo, né? Mas antes de nós entendermos, conhecermos um pouco mais, eu quero deixar para vocês que é importante o conhecimento, né? Conhecer a si mesmo. No livro Arte da Guerra, o autor ele fala que é importante que nós venhamos conhecer a nós mesmos e aos nossos inimigos para que nós possamos ser vitoriosos em 100 batalhas. Se formos lutar 100 batalhas, certamente nós iremos ser vitoriosos nessas 100. Agora, se você só se conhece, não conhece o seu inimigo, possivelmente a cada vitória você terá uma derrota. Agora, se você não conhece nem a si mesmo e nem o seu inimigo, certamente em todas elas, em todas as 100 que você for tentar empreender, você será derrotado. Então, vamos falar um pouco sobre como funciona esse mundo espiritual, essa batalha. Primeiro, vamos falar onde que ela ocorre. O apóstolo Paulo, ele diz que que ele conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Não sabe se corpo ou em espírito. Então, tomando por base nisso que Paulo relatou na Escritura, nós temos 3 céus. O primeiro céu é o céu visível, o segundo céu são as regiões celestiais e o terceiro céu é o trono de Deus. Então, nesse segundo céu é onde ocorre essa batalha espiritual. É onde é um campo de guerra espiritual acessado por anjos e demônios, o qual eles estão lutando constantemente. Os anjos de Deus a favor das nossas vidas e os anjos caídos contra as nossas vidas. Essa batalha, ela é proporcional, né? Há um sistema hierárquico, angelical, tanto de um lado quanto de outro, porque essa batalha ela tem que ser equivalente, ela é de patente com patente. No mundo físico, nós temos um sistema de hierarquia, né? Na igreja é pastor, presbítero, diáconos, obreiros. No nosso trabalho nós temos o dono, o gerente, o encarregado. No militarismo a gente tem o coronel, o tenente-coronel, né? O major, o capitão, o tenente, subtenente, até a gente chegar no soldado. E não é diferente no mundo espiritual, porque nós somos um espelhamento daquilo que existe no céu. Então nós temos esse sistema e eles também têm. Nós temos porque somos uma cópia de lá. E lá nós temos, em Efésios 6, 12, lá fala que não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Então vamos conhecer um pouquinho o que são os principados. Principados
são responsáveis, são príncipes responsáveis pelas nações. Eles atuam em calamidades públicas, em corrupções nos governos. Gabriel, em Daniel, nós vemos que Daniel faz um jejum de 21 dias, esperando uma resposta. E quando ele vem trazer, esse anjo, Gabriel fica retido pelo príncipe da Pérsia, ou seja, pelo principado da Pérsia. E aí, Gabriel pede ajuda ao arcanjo Miguel. E aí Miguel vem e consegue socorrer. Por quê? Porque o arcanjo Miguel, ele é o príncipe da nação de Israel. Ou então, você vê aí, príncipe lutando com príncipe. Potestades, elas são responsáveis por causar os males que nós temos dentro da igreja, ou seja, do reino de Deus na terra, causando murmuração, perseguição, fofoca, dissensão, tudo em prol do enfraquecimento da igreja na terra. As hostes espirituais da maldade, elas já são a tropa da maldade, ou seja, são os soldados do Satanás. Eles agem diretamente sobre o indivíduo ou o local que aquele indivíduo está. Essas hostes, quando nós temos que repreender, nós temos que repreendê-las dando o nome das suas características. Eles são também conhecidos como espíritos territoriais. Às vezes você mora numa rua onde há muito incidente muito acidente de carro. Então você tem que ali orar para repreender em nome de Jesus contra os acidentes no trânsito, no carro, nas ruas, contra o demônio do asfalto. Então eles são territoriais e conhecemos eles pelas suas características. Tem locais que são do vício, locais onde tem muitos botequins, bocas de fumo, entendeu? Ali está atuando os espíritos, as hostes da maldade, dos vícios. Então, para que a gente venha também estar orando em específico e repreendendo em nome de Jesus, nós temos que fazer um mapeamento, ou seja, analisar o que acontece naquela localidade, com aquelas pessoas, para aí então estar orando em prol disso, né? Então, entendemos. Principados são os príncipes, são responsáveis pelas nações, ou seja, seu território é mais amplo, né? E com isso a gente até vê assim algumas nações que têm alguns tipos de pecado característicos, né? Tipo assim, dizem que o brasileiro é conhecido pela corrupção, pelo jeitinho brasileiro. Então, isso são os principados que causam essas características, né? Esses pecados culturais nas nações. Tem outras nações que já tem mais violências, tem muitos suicídios, como no Japão. Então, ali é o principado que atua mais nesse tipo de situação, de característica, né? E aí nós entendemos. Aí temos as potestades que atuam sobre o reino de Deus na terra, seja dentro da igreja ou no cristão. Aí não importa se ele é convencido ou convertido, né? É quem estiver dando legalidade. E mais à frente a gente vai entender como a gente dá legalidade a esse mundo espiritual, né? E aí a gente vai entender que até o cristão, ele pode, em dado momento, estar abrindo aí essas brechas. Como a da maldade, a celestial também. E nós temos na celestial, nós temos os querubins, temos os serafins, temos os anjos, temos os arcanjos,
né? Então vamos começar com os querubins. Os querubins são anjos responsáveis pelos louvores, mas também são guardiões, tornaram-se também guardiões. Certa vez foi colocado, lá em Gênesis, né? Foi colocado 2 querubins para poder estar guardando ali com espada flamejante, para estar guardando ali o acesso à árvore da vida, para que o homem não voltasse, nem Satanás, porque Satanás é um querubim, não se esqueça. Ele caiu, mas ele não perdeu suas características angelicais. Deus não revogou nada, ele só não é mais celestial do céu, né? Ele agora é das trevas, mas ele não perdeu suas características de querubim. Por isso, quando em Judas nós vemos que quando o Satanás vai disputar com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés, ele não ousa lançar palavra de maldição contra Satanás. E ele fala que o Senhor te repreenda, porque o Senhor é um nome que está acima de todos os nomes, né? Então, Miguel usa o nome de Jesus e ali ele leva o corpo de Moisés, porque a gente está vendo uma hierarquia diferente. Satanás é um querubim, lembra que ele foi ungido guardião do monte de Deus, e colocado no monte de Deus, né? Então, os arcanjos, os querubins, passaram a ser guardiões também, para que Satanás não viesse tomar, né? Então, se a gente está falando do topo da hierarquia angelical, então Satanás, que era um anjo guardião, a partir daí era só ele. Então, a partir daí, os demais também passaram a ser para impedir que ele venha roubar alguma coisa que Deus quer preservar muito, como a árvore da vida, como a glória na Arca da Aliança, onde haviam 2 querubins, né? Um de frente ao outro. Então, vamos falar agora de serafins. Estão diante do trono, são adoradores, estão diante do trono de Deus, dizendo santo, santo, santo. Nós temos os arcanjos, que são anjos guerreiros, né? Príncipes, né? Guerreiros. E temos os anjos, que são os mensageiros, assim como Gabriel, né? A gente tem o exemplo de Gabriel, que em diversas vezes na Bíblia nós vemos ele indo levar a mensagem do Senhor aos homens. Então, como é que a gente alimenta esse mundo espiritual? A gente alimenta o mundo espiritual contrário quando a gente murmura, quando a gente sofre, quando a gente sente ódio, quando a gente sente raiva. A gente faz com que os anjos que estão ao nosso redor se afastem. Quando a gente peca, e aí eles vão se afastando, então brechas, fendas vão se abrindo. E os anjos que estão os demônios que estão ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar, acabam aproveitando essas brechas e nos causando todo tipo de males, sobretudo saqueando tudo que Deus já nos deu desde a fundação. Então, se você está passando por uma adversidade, dá glória a Deus. Em Tessalonicense, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Cristo Jesus. Nós vemos aqui que o Senhor, ele nos ensina a dar graça, a ter fé. Se o filho foi jogar bola, quebrou o pé, dá glória a Deus. Porque ele não perdeu o pé, só quebrou. Aquele osso ele vai restaurar. Se o copo quebrou, a pia quebrou, quando der você compra outro. Para que vamos espraguejar, murmurar, ficarmos entristecidos? Não devemos fazer isso, porque toda vez que nós fazemos isso, os anjos caídos se aproximam. E qualquer oportunidade que ele tem, ele aproveita.
ele é perseverante, a função dele é destruir a criação. Ele vai para o lago, ele quer levar eu e você. Então nós é que temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, que é a nossa salvação. Nós temos que zelar para que ele não venha adentrar, nos paralisar, nos enfraquecer. Todo tipo de sentimento ruim faz com que seja alimento para esse mundo contrário, né? Para os demônios, fazendo com que eles se fortaleçam. Mas quando você dá graça em tudo, o seu cinturão de anjos que está ao seu redor fica fortalecido, fica forte, fica impenetrável. Então, mantenha, não permita que eles venham adentrar nesse bloqueio angelical que é formado, né? Como nós nos preparamos então para combater esse mundo aí contrário? Bom, nos preparamos, o apóstolo Paulo, ele deixa em Efésios ainda, as armaduras de Deus, para que nós venhamos combater aí esse mundo contrário, nos ajudando. Mas tem duas armas de ataque que eu gostaria de falar com você em particular, que é o nome de Deus, o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Arma de ataque, nome de Jesus. Toda vez que você vai orar e vai repreender um demônio territorial, é em nome de Jesus. E toda vez que você vai se defender de qualquer retaliação, vai também defender a sua família, é o sangue de Jesus. Então todas as noites, todas as manhãs, Senhor, cobre-me com teu sangue, cobre-me a minha família, cobre a minha parentela, cobre meus amigos, cobre aquele que você está buscando. E aí você fica com seu escudo na mão e o seu ataque na outra, que é o nome de Jesus. Lembre-se, estamos no campo de guerra do inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, devemos nos defender e devemos atacar, devemos orar incessantemente e vigiar. Nós devemos aplicar o conhecimento que só a Escritura do Senhor nos fornece. Então devemos nos alimentar, porque nessa briga contra a carne e o espírito, quem a gente mais alimenta ganha. Então, se alimentarmos nosso espírito com a palavra do Senhor, conhecendo as suas sagradas escrituras, certamente não pereceremos. Teremos a ajuda dos anjos. O Senhor dispensará seus anjos para nos ajudar. Então, mas para isso temos que orar, para invocar a ajuda do Senhor. Não se esqueçam que vivemos o mundo espiritual. É como se fosse um tribunal, onde são trabalhadas com leis e legalidades. Temos leis e temos as legalidades. Então, toda brecha achada pelo inferno é aproveitada. E aí, Deus, como é justo, vai precisar de uma lei que cubra para que ele possa estar intervindo. Então, se não dermos legalidade, estaremos dentro da lei do Senhor e com isso seus anjos estarão em nosso favor. Nunca se esqueçam. Então aprendemos que existem 3 céus,
que essa batalha se dá nas regiões celestiais. Não se esqueçam, quem era da baixa magia, assim como eu vim, por conta da minha família, nunca fui mais a minha mãe, meus parentes, antes, há uns 30, 40 anos atrás, a maioria das pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro eram espíritas. Então eu sei bem, bastante, porque via. Então, lá havia cânticos para o santo que eles chamam, né? Que são os demônios, subir e para eles descerem. E aí eu ficava assim, criança, né? Pensando, subir, descer, mas como assim? Eles são de Deus? Porque a gente sempre tem essa noção, né? Céu em cima, inferno embaixo. Então a gente, desde criança, aprende assim e a gente fica com essa dúvida, né? Mas hoje já sei que é a região celestial, é o segundo céu. Ou seja, eles vêm desse local, dessa localidade para, para a terra aqui, para fazer aquilo para qual ele foi chamado. E aí a gente já não está mais enganada, né? Quem acha ainda que são anjos, que não fazem mal, que porque vem de cima, não é bem assim, né? Hoje a gente já entendeu. Então vemos que eles têm um sistema de hierarquia e que nós aqui na Terra também temos, porque nós espelhamos o céu, nós somos uma cópia do céu. Tem algo aqui que eu ainda não falei, mas que eu vou falar agora, que Deus me trouxe à memória, que o mundo físico ele trabalha com duas forças, a energia positiva e a negativa. No mundo natural, as energias opostas, ou seja, positiva e negativa, se atraem. E as iguais se repelem, ou seja, positiva com positiva se repele, negativa com negativa se repele. O mundo espiritual também temos essas duas energias, só que o funcionamento é diferente. Por quê? Porque as energias iguais se atraem e as diferentes se repelem. Ou seja, positivo com negativo se repele, positivo com positivo se atrai, negativo com negativo se atrai. Vou dar um exemplo. Tem um dia que você está ali no jejum, cheio do Espírito Santo, e você tem que ir na rua, interagir, resolver, porque no jejum você não precisa ficar totalmente separado, você tem as suas horas para fazer, mas nós temos nossos afazeres seculares também. E às vezes a gente precisa ir na rua resolver alguma coisa. Vamos supor que você vai em um setor ou num mercado, e aí você tá ali, vamos botar no mercado, você tá ali no caixa, e a moça tá atendendo todo mundo bem, tá tudo muito... Chega na sua vez, tudo dá errado. Ela olha pra tua cara assim, aí as pessoas que são da baixa magia falam assim, ih, o santo não bateu. Mas é mais ou menos assim. Por quê? O que está nela repele o Espírito Santo que está em você. E aí, às vezes, você sai para resolver uma coisa e você, às vezes, nem consegue resolver, porque aquela pessoa que está com aquele poder de resolver na mão dificulta a sua vida ali naquele momento. E aí você até sai, às vezes, sem conseguir resolver. Porque o que está nela repele aquilo que está em você, né? Então, aí nós vemos as energias se atraindo, as iguais, e as contrárias se repelindo. Então, aí a gente vê como é que a gente tem uma confirmação de como é que isso tudo aí é alimentado. Como é que esse mundo espiritual é alimentado e como é que ele funciona. Para a gente não se entristecer também, porque às vezes você fala assim, poxa, mas eu fui tão lá, estava tão isso, estava tão cheio do espírito, e aí eu não consegui, porque não sei o quê. Então, não fica triste, é o que tá. Tenta mais uma vez, vai em outra pessoa, entendeu? Não se abata, que o inferno ele quer que você se abate e fique paralisado.
E quando nós formos orar, agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre os territoriais, né? Quando você for orar para repreender e tirar daquela localidade ali, que eu já havia dito que tem que ser uma oração específica, falar a característica específica, eu gostaria de trazer um exemplo que houve na escola do meu filho, em que ele teve uma ação demoníaca lá, que mais de 50 crianças tiveram crises desmaiadas, se batendo, crises de ansiedade. Uma professora foi fazer uma dinâmica onde startou essa ação demoníaca lá. E aí me chamaram, eu fui lá para ver, falaram que meu filho estava passando mal. Cheguei lá, 3 ambulâncias do bombeiro, carro de polícia, pais saindo com os filhos no ombro, desmaiados. Eu entrei e aí vi meu filho assim, ele estava paralisado, frio, não falava nada, estático assim, com o olho assim, meio vermelho. E aí umas duas do lado dele se arranhando, dando umas crises. Aí eu orei essas meninas, aí elas ficaram um pouquinho melhor. Eu saí para conversar com as outras, para saber o que houve ali, a dinâmica ali, como é que foi. E aí as meninas me falaram que houve uma dinâmica na sala e que um menino que se vestia de mulher, que eu creio ser homossexual, foi o primeiro que caiu. E aí depois foi caindo em série. E os que desciam para ir beber água, para pedir socorro ou alguma coisa, ia passando, aí os outros da sala também ia caindo, ou seja, no final, quase a escola toda lá no auditório, e mais as outras crianças que não estavam chorando ou se batendo. E aí eu fui lá, comecei a orar, mas tive que sair porque tinham mães lá que não estavam entendendo o que estava acontecendo, que iriam brigar com a diretora, com a professora, porque não estavam entendendo. E eu já tinha visto que aquilo era espiritual, eu fazia parte do Desperta Débora, que não tem mais na minha igreja. E aí eu pedi às amigas das irmãs, né, do Desperta Débora para estar intercedendo, trouxe meu filho para casa, orei, ele vomitou, e aí eu conversei com ele, falei, o que houve? E ele falou assim, mãe, eu vi o diabo passando. E aí eu falei assim, entendi. Aí ele se acalmou, e aí depois vieram duas amigas dele da escola no outro dia para eu orar. E aí elas falaram que uma que também não vai à igreja, não frequenta mais a igreja, mas já foi cristã, falou que ouviu ele dizendo, o diabo passando e falando assim, era isso que eu queria. Então, Deus colocou no meu coração de empreender uma oração específica e ungir com óleo. Eu consegui adentrar nessa escola, assim, numa reunião com meu óleo, porque eles ficaram uma semana sem aula, que foi a semana em que eu fiz essa empresa, né? Fui lá, orei, repreendi o espírito homossexualismo, da violência, da pedofilia, do bullying. Enfim, uma semana depois, quando meu filho voltou, eu falei, e aí, meu filho, como é que tá lá? Ele falou assim, poxa, mãe, tá bem melhor. E o menino lá que é vestido de mulher já não vai mais. Então, tu vê como que Deus, ele age, ele responde quando a gente faz aquilo correto. Porque eu orei em específico. Eu fui lá fazer o que ele mandou fazer, que era 7 dias de oração e mais a unção ali nas portas e aonde eu conseguisse ali naquela escola. E foi bem bacana, né? Então nós entendemos nisso tudo que devemos estar preparados, devemos discernir, ter conhecimento. O conhecimento é tudo. E nós só aprendemos isso com experiências pessoais, é claro, mas sobretudo nas escrituras. Eu espero não ter enfadado muitos irmãos. E na próxima eu gostaria de falar com vocês sobre as dimensões espirituais. Para não ficar muito longo o nosso vídeo, então fica aí essa dica para vocês, tá? Fica esse vídeo, vocês já vão tendo conhecimento, já com as duas armas poderosas na mão, que é o nome e o sangue de Jesus. Não tenha medo, tá, irmão?
Porque, ai, eu não quero batalha, eu não quero. Não, você já está no campo do inimigo. Você já está no campo do inimigo. Querendo ou não, você já está nessa batalha. Agora você quer o quê? Você quer perder ou quer ganhar? Glórias a Deus.